Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte assunto: o maior pregador do Evangelho. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a inteligível, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie na ministração desta mensagem. Amém. Vim a saber recentemente que alguns pregadores evangélicos estavam a disputar para saber quem deles era o maior. De início, não quis acreditar na informação, porquanto um verdadeiro homem de Deus jamais se entregaria a tais veleidades. Aproveitando o ensejo, porém, resolvi investigar quem de nossos pregoeiros é de fato o maior. Depois de alguma pesquisa, vim a descobrir o nosso herói. A seguir, querido obreiro, dar-lhe-ei 7 perfis do maior proclamador do Santo Evangelho de nossos dias. Fique atento e descubra a identidade do tal homem. Perfil número 1. O maior pregador do Evangelho é aquele que, à semelhança de Paulo, está firmemente compromissado com a mensagem da cruz. Eis o que professa o santo apóstolo: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 17. Perfil número 2. O maior pregador do Evangelho é aquele que, seguindo o conselho do irmão Paulo, só fala o que convém à sã doutrina. Atentemos ao conselho que o doutor dos gentios deixou ao pastor Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito capítulo 2 e versículo 1. Perfil número 3. O maior pregador do Evangelho é aquele que, seguindo o exemplo de Pedro, somente põe-se a falar cheio do Espírito Santo. Eis como o decano dos apóstolos apresentou-se a defender o Evangelho perante as autoridades religiosas de Jerusalém. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Perfil de número 4. O maior pregador do Evangelho é aquele que, seguindo as pisadas de Estevão, não teme as pedras nem os apedrejadores, mas contempla nosso Senhor à destra do Pai Celeste. Eis como São Lucas descreve os derradeiros instantes do primeiro mártir da Igreja cristã. Mas ele,
estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Perfil de número 5. O maior pregador do Evangelho é aquele que humildemente imita o diácono Filipe. Se em Samaria prega as multidões, não recusará, na solidão do deserto, a falar de Jesus Cristo a um único homem, conforme lemos no livro de Atos dos Apóstolos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 29. Perfil de número 6. O maior pregador do Evangelho é aquele que, incorruptível, puro e íntegro, não negocia com os dons que o Senhor lhe confiou. Tenhamos, pois, a mesma postura de Pedro ao recusar o dinheiro sujo de Simão, o mágico. Leiamos a palavra. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Atos capítulo 8, do versículo 18 ao 21. Perfil de número 7. Finalmente, o maior pregador do Evangelho é aquele que, andando com o irmão Paulo, traz no corpo as marcas do Filho de Deus, conforme ousada e corajosamente declara o amado apóstolo. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 6 e versículo 17. Conclusão. Considerando tudo quanto dissemos até aqui, declararei quem é o maior pregador do Evangelho de nossos dias. Se você, por conseguinte, está compromissado com a mensagem da cruz, fala apenas o que convém à sã doutrina, prega somente sob o poder, a virtude e a autoridade do Espírito Santo, vê o Filho de Deus durante a mensagem, põe-se a pregar às multidões e também a um único pecador, e, finalmente, se traz no corpo as marcas do Santo, Eterno e Imaculado Cordeiro, você, querido irmão, é o maior pregador do Santo Evangelho. Deixemos, pois, estas disputas infantis, carnais e midiáticas, porquanto só trazem prejuízos à Igreja de Cristo. Aliás,
o apóstolo Paulo repreendeu severamente os irmãos de Corinto por causa dessas malditas e desventuradas concorrências. Leiamos a palavra de Deus. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 11 ao 17. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, do céu dos céus, da terra e do ser humano, a quem, segundo a grande comissão que nos deixaste, devemos e temos de evangelizar. Que nós, trabalhadores da tua vinha, possamos proclamar o santo evangelho conforme tu demandas. Em primeiro lugar, compromissados com a mensagem da cruz, pregando apenas a tua cruz, essa mensagem tão doce. E depois, na edificação da tua igreja e dos teus rebanhos, que falemos apenas o que convém à sã doutrina. E que agora, cheios do teu Espírito Santo, possamos defender os teus desígnios em todas e quaisquer circunstâncias. Ó Deus, e se agora proclamamos a tua palavra às multidões, que não recusemos a falar a um único pecador, quando a ele nos enviares. E que em nós, pregoeiros do teu evangelho, não nos faltem as tuas marcas e as tuas chagas, porque por elas fomos sarados. Dá, Senhor, que preguemos o evangelho a tempo e fora de tempo. É o que te rogamos, ó Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que exemplo e que modelo de pregoeiro foi ele, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.